abre a sua Bíblia, ou abre o aplicativo da sua Bíblia, em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Abre lá. Isso. Para abrir a Bíblia tem que fechar a boca. Faz silêncio. Isso, eu quero ouvir o ar-condicionado. Fala baixo, né? Silêncio, hein? Isso. Muito bom, muito bom. Deus é bom demais. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem está vindo pela primeira vez, me dá um tchauzinho, deixa eu ver você. Aí, ó, quanta gente. Deus abençoe vocês, viu? O nosso culto é um culto para Deus, feito por adolescentes e para adolescentes também, mas é um lugar de respeito. Por isso não é hora de conversar, não é hora de jogar Brawl Stars, Valorant, Dress to Impress, essas coisas aí que você vê. Agora é Jesus, ok? Amém? Amém? Então, só pode estar com a cabeça abaixada se for para olhar a Bíblia. Isso serve para os pais também, que os pais estão no culto. Amém, pais? Amém. Você não veio ver o teu filho, não. Bora lá. João capítulo 3. Hoje a gente vai estudar um texto que tem um versículo bem conhecido desse texto. Qual que é o versículo? João 3,16, que diz... Cada um decorou numa versão, né? Isso é bom. A gente já vai chegar nesse versículo. Hoje a gente vai conversar. O título da mensagem de hoje chama Os Filhos do Vento. Repete assim comigo: Os Filhos do Vento. Agora você assopra quem está do seu lado e vai... Não é para babar. É só para soprar. Coitada da menina, passou o dia inteiro arrumando o cabelo para você cuspir nela, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre os filhos do vento. O que isso tem a ver com você? Você já vai entender. Você já vai entender. Nós temos vivido um tempo muito especial aqui no ministério, onde a gente tem buscado muito a Deus e tem buscado levar a presença de Deus para a nossa cidade. A visão do nosso ministério é que um rio de adolescentes ia sair por essa cidade, ia levar vida. Por isso que o nosso nome é One Flow. E nós temos buscado levar pessoas para Jesus. Quem se converteu há menos de 2 anos, levanta a mão, deixa eu ver. Olha só quanta gente, o rio está passando. Olha que coisa linda. Deus está fazendo, pode abaixar a mão. E a gente quer trazer pessoas para Jesus. Só que, para trazer pessoas para Jesus, muitas vezes a gente tem que lembrar qual é a nossa identidade. E uma boa parte da nossa identidade começa sobre quem são os nossos pais. Você é parecido com o teu pai e com a tua mãe? Tem uns que falaram não. Tem que fazer o teste de DNA daí. Brincadeira. Mas eu sou muito parecido com os meus pais. E a Bíblia nos chama para sermos parecidos com o nosso pai. Para ser filho de Deus. E esse texto não fala apenas sobre ser filho de Deus, fala sobre ser filho do vento. A gente já chega lá. Mas muitas vezes a gente não consegue trazer pessoas para Jesus porque a gente não sabe direito quem nós somos em Jesus. A gente não sabe, ou não lembra, ou esquece que nós somos chamados para ser filhos de Deus e que o mundo está esperando, a nossa cidade está esperando, a sua escola, a sua casa está esperando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos do vento. Em Romanos 8,19, a palavra de Deus fala que a criação está esperando com expectativa. Olha só, Romanos 8,19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. As pessoas estão esperando
a revelação dos filhos de Deus. Porque quando você vê o filho, você vê quem também? O pai. Se as pessoas atendem uma ligação sua e falam: nossa, achei que era teu pai, achei que era tua mãe, que seja assim com Deus também. Que quando as pessoas olharem para você, elas possam ver Jesus, e o mundo está esperando Jesus. As pessoas não sabem disso, mas elas estão esperando Jesus. As pessoas estão prontas para ouvir de Jesus. Os campos estão prontos. A gente conversou sobre isso há 2 semanas. As pessoas estão esperando para ouvir de Jesus. Nunca se teve tanta busca por satisfação, por um anseio de propósito, por se identificar com algo. A nossa geração, olha eu me incluindo na geração de vocês, né? A geração de vocês, porque eu sou mais velho já, ela clama por causas sociais, causas nas redes sociais, que às vezes nem são tão importantes, mas que você vai lá e defende a Taylor Swift. As pessoas estão ansiando por causas, as pessoas estão ansiando por uma causa política. E isso é a manifestação da sede que as pessoas têm de Deus, só que no lugar de colocar Deus, elas estão colocando outras coisas. E elas estão esperando você mostrar para elas que o Filho de Deus se manifesta por meio de você, e que só Jesus pode preencher esse vazio que as pessoas estão procurando na balada, no namoro, no sexo, na bebida, na comida. As pessoas estão esperando. E eu sei que a maioria de vocês sabe disso, mas nós precisamos praticar isso. Então a ideia dessa palavra de hoje é te lembrar quem você é e quem você tem que manifestar quando você chega num lugar. Quando você chega num lugar, o que as pessoas falam sobre você? Ih, chegou a fofoqueira. Ih, chegou o cara que é malandro. O que falam quando você chega? Ih, chegou a fubanga. O que é que falam de você? Em nome de Jesus, quando você chegar num lugar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: chegou o Filho do Deus Altíssimo. Chegou um homem e uma mulher de Deus. Amém? Pode aplaudir Jesus aí. Por isso a gente vai estudar esse texto de João, capítulo 3. A gente vai lembrar um pouquinho da nossa identidade em Jesus e como as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olha lá, João 3, versículo 1. A palavra diz assim: havia um fariseu. Silêncio. Houve ar-condicionado, filhos do vento. Isso. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pode parar aí, a gente já continua. Aqui Jesus começa a falar sobre os filhos do vento. Você já vai entender o que tem a ver vento, filho e você. Mas para isso você precisa entender a história, então presta atenção.
tinha um fariseu chamado Nicodemos que procurou Jesus de noite para conversar sobre o reino de Deus. Vamos lembrar, o fariseu era alguém que buscava a Deus, que já tinha uma vida com Deus, eram os seguidores mais rígidos da lei de Moisés, manifestada no Antigo Testamento. Então não era qualquer um que estava indo falar com Jesus, era alguém que conhecia muito bem os mandamentos da Bíblia. E a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de noite. E é interessante prestar atenção nisso, porque Jesus ele pregava em público o tempo todo, na luz do sol. E aí você para pensar, por que esse homem foi falar com Jesus só de noite? Provavelmente esse fariseu estava com vergonha ou com medo do que as pessoas, do que os outros fariseus, do que os outros mestres iam achar dele estar seguindo Jesus. Os fariseus não gostavam de Jesus, porque eles, por mais que eles buscassem a Deus, o poder, a liderança corrompeu eles. Eles se tornaram homens corruptos, e quando eles viram o centro de poder deles saindo para Jesus, as pessoas pararam de ouvir eles para ouvir Jesus. Eles começaram a ficar com raiva, e eles começaram a perseguir Jesus, até que foram eles que entregaram Jesus para ser crucificado. Nicodemos, sabendo que os fariseus não gostavam disso, ele procurou Jesus de noite. Na calada da noite ele chegou até Jesus e começou a fazer perguntas para Jesus sobre o reino de Deus. E aí ele começa a conversa elogiando Jesus. Ele fala: Jesus, ninguém pode fazer isso que você está fazendo se não for um homem de Deus. Ele estava dizendo: eu creio que você é um homem de Deus, por mais que eu tenha medo do que os outros vão achar. E aqui um parênteses: quantas vezes a gente segue Jesus escondido, porque tem medo do que as pessoas vão achar? Em nome de Jesus, se converte, fariseu, amém? E aí ele fala com Jesus, e aí Jesus começa um papo muito estranho, que para nós já faz sentido, porque a gente tem a explicação desse papo no Novo Testamento. Mas Jesus estava falando aquilo pela primeira vez, pelo menos nos registros que a gente tem. Ele falou: se você quiser entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. E aí aquele fariseu olha para Jesus e fala: como assim nascer de novo? Você quer que eu entre de volta na barriga da minha mãe? O cara era bem literal, né? E aí Jesus fala: aqueles que querem ver o reino de Deus, eles precisam nascer de novo. Eles precisam nascer da água e do Espírito. Eles precisam ser como o vento. E aquele homem ficou mais confuso ainda, e talvez você esteja confuso também. O que Jesus estava falando? Ele estava falando que para entrar no reino de Deus, para ser uma pessoa que vive com Deus, que é o melhor ser com quem a gente pode se relacionar, Ele tem planos maravilhosos, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele cuida de nós. Para você se comunicar com esse Deus, para você entrar no reino dEle, você precisa nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que você precisava se tornar uma nova pessoa, com novos hábitos, com um novo estilo de vida. Os fariseus acreditavam que para fazer parte do reino de Deus, você simplesmente tinha que ser da linhagem de Abraão. Lá no começo da história humana, Deus prometeu para Abraão que através dos filhos dele, iria vir uma nação que ia abençoar todos os povos da terra, a nação de Israel, e essa nação se tornaria o reino de Deus na terra. Então, na cabeça dele, bastava ser filho de Abraão para se tornar filho de Deus. E aí, por isso que Jesus fala: você precisa nascer de novo. Não tem a ver com o seu nascimento da carne. É por isso que Jesus está falando: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Ele estava falando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser filho de Abraão, isso não significa que você é filho de Deus. Era isso que Jesus estava falando. E aqui é outro parênteses, para você que quer levar Jesus com você para onde você for, que quer entrar no reino de Deus, que quer levar pessoas para o reino de Deus, não basta ser filho de crente, amigo de crente, irmão de crente, você tem que ser crente.
Era isso que Jesus estava falando. E quantas vezes eu e você, quem aqui os pais são cristãos? Levanta a mão, são aqui da igreja. A maioria. Quando você chegar no reino de Deus, Deus não vai olhar e falar, quem era teu pai? Quem era tua mãe? Ah, eles eram da PIB? Pode entrar. Não. Jesus vai ver se você nasceu de novo. Se você teve uma vida nova quando você entregou a sua vida para Jesus. E era isso que ele estava falando para aquele fariseu. E a Bíblia depois diz que Jesus disse que Nicodemos precisava nascer da água e do Espírito. O que significa? A água no Antigo e no Novo Testamento significa purificação, é por isso que tem batismo. É a simbologia da purificação dos nossos pecados. E quando ele diz nascer do Espírito, ele estava citando um texto de Ezequiel 36, que fala sobre a mudança de caráter que o Espírito Santo causa em nós quando nós nos convertemos. Em Ezequiel 36, 25, a Bíblia diz assim, Deus está falando, aspergirei a água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, não basta você ser filho de Abraão, o Espírito Santo precisa habitar dentro de você. Porque a Bíblia diz que a nossa carne é pecaminosa. O que isso significa? A gente deseja fazer o mal mesmo quando a gente não quer. Você falou esse ano, eu vou estudar, e está em novembro. E você estudou? Você quer ir bem, mas parece que tem algo em você que te chama para o TikTok. Parece que tem algo que te chama. O nome disso é pecado. Eu não estou falando que ter TikTok é pecado. O que eu estou dizendo é, nós temos uma vontade dentro de nós, que a Bíblia chama de carne, que ama fazer aquilo que é errado. Nós gostamos de pecar, nós gostamos de errar, nós gostamos de desobedecer. Quem aqui já, vamos confessar os pecados? Quem aqui já sentiu prazer fazendo alguma coisa errada? Você sabia que não era para fazer, mas você foi lá e fez. E foi bom. Isso faz de você um belo de um pecador. Olha para quem está do seu lado e fala, seu miserável. Mas, na nossa geração, a gente acha que esse negócio de certo e errado, ele está sendo relativizado. Você já ouviu de falar na tua escola de relativismo? Quem já ouviu falar disso? Se você não ouviu, mesmo que você não tenha ouvido essa palavra, isso está acontecendo. Você já deve ter ouvido frases como, não importa qual religião você segue, o importante é seguir a Deus. O importante é amar. O importante é seguir o seu coração. Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem um caminho só. E esse caminho é Jesus. Isso parece meio exclusivista, meio ditador. Ah, mas quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Você já ouviu isso? Ah, eu também posso escrever a Bíblia. Olha a audácia. Se foi um homem que escreveu, eu também posso. Isso é relativizar o certo e o errado. Mas conforme você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que não é um livro normal escrito por homens. Porque foram diversos autores em tempos diferentes que nem se conheciam falando sobre as mesmas coisas durante milênios.
E Deus foi se revelando progressivamente para esses homens. Só que você só consegue entender isso se o Espírito Santo entrar dentro de você. Se o Espírito não entrar dentro de você, você vai continuar nessa de todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser feliz. Deus é amor. O importante é aceitar tudo. Não. Não. Se Deus criou o mundo, Ele sabe o que é melhor para o mundo. Se Deus criou leis na física, Ele criou leis morais também. Ele criou aquilo que é certo e que é errado. Não importa em qual civilização você vá, você pode ir para uma tribo indígena no meio do Amazonas que nunca viu um homem branco. Se você entrar lá, você vai ver que eles têm leis do que é certo e do que é errado. Porque o certo e o errado foi colocado por Deus dentro de mim e dentro de você. O problema é que o pecado distorceu a nossa sensação do que é certo e do que é errado. E a gente está num tempo onde a gente diz que o errado é certo e o certo é errado, e o que importa é ser feliz. E aí a Bíblia diz que aqueles que vivem assim não vão entrar no reino de Deus. Essas pessoas precisam nascer de novo, receber o Espírito Santo. E aí chega no versículo 8, Jesus fala algo interessante. Vamos ler o versículo 8 de novo? Você vai entender porque o título da mensagem é Filhos do Vento. Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus estava querendo dizer em João 8? Falando, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você consegue ouvir o som dele. Assim são os nascidos do Espírito. A palavra vento, no Novo Testamento e no Antigo também, pode significar a mesma palavra para Espírito. Então Jesus fez um jogo de palavras com a palavra vento e com a palavra Espírito. E aí, como a gente sabe, de acordo com o contexto, quando traduzir para espírito e para vento, você vê o contexto da história. E aqui Jesus, ele estava ensinando Nicodemos, que não estava entendendo esse negócio de nascer de novo. E aí Jesus, quando ele diz isso sobre o vento, ele está falando, olha o vento. Você não consegue enxergar o vento, mas você sente o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que ele estava querendo dizer? Que a obra do Espírito, a obra espiritual não pode ser vista. Se você é filho de Abraão, se você é filho de crente, se você é filho do Michel, não importa de quem você é filho. A obra do Espírito é no interior, é isso que Jesus estava falando. E aí ele fala que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. O que Jesus estava querendo dizer? Que nós nos tornamos parecidos com Deus. E lembra que eu falei que as pessoas estão esperando Jesus na sua escola? Elas estão esperando que você seja parecido com o Espírito Santo, que você seja um filho do vento. É interessante que a Bíblia fala da manifestação do Espírito Santo como vento em algumas ocasiões. Quando o Espírito Santo desce na terra, em Atos 2, a gente estudou isso, a Bíblia diz que um vento impetuoso veio e tomou conta daqueles homens. O Espírito Santo veio e tomou eles como uma força, como uma ventania. O que isso significa? Que quando o Espírito Santo vem num lugar, você consegue perceber, assim como você percebe quando o vento vem. Você consegue perceber o vento chegando. Que em nome de Jesus, quando você entrar na sua sala, no seu colégio, as pessoas vejam o Espírito chegando junto com você, que elas sintam o vento do Espírito junto com você. Assim como um vento passa e leva o que está ao redor. Que quando você chegar na sua escola, você leve as pessoas até Deus. Deus está nos chamando para sermos filhos do vento, para manifestarmos o poder de Deus. A Bíblia diz em Atos 2 que o poder de Deus veio na forma de um vento e as pessoas ficaram cheias da presença de Deus. Deus quer que você seja assim. Se você é nascido do Espírito, você leva o Espírito por onde você vai.
A primeira coisa que nós temos que aprender para sermos filhos do vento e manifestar a glória de Deus na nossa cidade, é que nós precisamos nascer do Espírito. Repete assim comigo: eu preciso nascer no Espírito. Ou seja, Deus precisa mudar o seu interior, te converter. O que é conversão? Eu estou indo para cá e eu me converto, eu vou para o outro lado. Isso é conversão, é uma mudança de 180 graus. Você muda. Hoje Deus quer lembrar aqueles que já são nascidos do Espírito, que onde você passar, o Espírito tem que ir junto. E quer falar para aqueles que ainda não nasceram de novo, que não mudaram de vida: você precisa mudar de vida. Olha para quem está do seu lado e fala: você já mudou de vida? Ou tua vida está uma bagunça? Jesus quer arrumar a tua vida, meu irmão. Eu lembro de uma história de um menino que a gente veio discipular aqui no nosso ministério. Para você que não sabe, discipulado é você ensinar uma pessoa a ser discípulo de Jesus. E esse menino era filho, porque ele não morreu, né? Filho de diáconos da nossa igreja. E ele vinha nos cultos, ele conhecia todas as músicas, toda a palavra, estava aqui desde que nasceu. Quando ele nasceu, ele foi apresentado aqui no púlpito. Inclusive, eu vou apresentar minha filha esse domingo às 11. Top, glória a Deus. Desde pequeno, estava aqui. Chegou na hora de discipular aquele menino, o pastor Natan do Ministério Infantil tentou discipular ele. O pastor Lelo, que era o pastor dos adolescentes antes de mim, tentou discipular ele. O pastor Alexandre Budal, que é o líder do Velos dos universitários, tentou discipular ele. Eu tentei discipular ele. E depois outro menino muito crente aqui da nossa igreja tentou discipular ele. Ele passou por 4 pastores e um menino muito crente. E ele não se batizou. Está até hoje sem se batizar. E aí eu lembro que, quando ele veio para a entrevista de batismo comigo, eu falei: cara, não vai dar para você se batizar. E aí, ele ficou tipo: por quê? E a resposta está aqui: você não nasceu do Espírito, você é filho de crente, você é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de não sei quem, mas crente tu não é. Quando você virar crente, a gente te batiza. Tem um monte de gente assim aqui. Conhece a Bíblia, dá o dízimo, vem para a igreja, é filho de crente, mas não nasceu do Espírito. Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Ama o pecado ainda. Lê a Bíblia arrastado. Hoje Jesus está falando: você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer a Deus, o Espírito Santo. E é tão maravilhoso conhecer a Deus. É tão maravilhoso você ver o cuidado de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa nascer de novo. E Jesus diz que o nascimento de novo vem quando a gente se arrepende da bagunça que a gente está vivendo e decide viver do jeito de Deus e não do nosso. Tem gente aqui que está indo para o inferno sorrindo, porque acha que o seu jeito é o melhor jeito. Tem gente que acha que para ir para o céu basta ser bem intencionado. Gente, o inferno está cheio de gente com boa intenção. A gente já vai falar mais sobre céu e inferno, porque essa é uma mensagem que a nossa geração também não gosta. Se a gente não gosta de certo e errado, imagina eternidade no céu ou eternidade no inferno. Isso é coisa de louco, coisa de crente alienado. Mas existe. E um dia você vai estar num desses dois lugares. E vai ter gente que vai chegar lá no inferno e vai lembrar: por que eu não ouvi?
Hoje Jesus está te dando a mão e falando: ei, você já está vivendo o inferno na terra, vamos sair daí? Você precisa nascer de novo. Jesus está falando para aqueles que já nasceram de novo: ei, tem gente lá fora esperando Jesus. Tem gente lá fora esperando você falar de Jesus. Não dá para a gente segurar, não dá para a gente reter essa mensagem só para a nossa igreja. É óbvio que a gente tem que cuidar das pessoas com qualidade. A gente não quer lotar esse templo simplesmente para o templo estar lotado, mas assim como tem 1000 adolescentes aqui toda semana que vão para o céu, tem 256 mil adolescentes na nossa cidade, que a maioria deles não ouviu de Jesus. Nós não podemos parar. Deus, a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa ir para fora, você precisa falar de Jesus. Vai ser tão lindo você poder chegar no céu e cumprimentar as pessoas que se converteram, porque Deus usou você. Quando você chegar no céu, vai ter uma fila para te agradecer? Vai agradecer a Deus, glória a Deus, porque quem salva foi Jesus. Mas para te agradecer por você ter sido usado? Ou você vai ter entrado no céu, como a Bíblia diz lá, como passado pelo fogo. Vai vir com o cheirinho do inferno, todo queimado, mas vai entrar no céu. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, e tem pessoas aqui dentro e principalmente lá fora que estão esperando nascer de novo. A obra do Espírito precisa ser feita. Amém? Amém. Mais alto, amém? Amém. Se você não sabe o que significa amém, significa que assim seja. Por isso que a gente fala amém, que assim seja. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto está do versículo 9 em diante. Depois que Jesus fala do nascimento do Espírito, ele começa a falar sobre a obra de salvação dele. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Ele estava perguntando como uma pessoa pode nascer de novo, nascer do Espírito, etc. Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus, mais alto que você não está no velório, porque Deus, está ruim demais esse trem, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aqui Jesus começa a deixar as coisas um pouco mais claras para Nicodemos. Nicodemos, depois de toda a explicação de Jesus, mesmo assim falou: eu não entendi nada, Jesus. E aí Jesus diz assim: se você não entende, comigo dando exemplos que você pode sentir e ver, como o nascimento, ou como o vento, como você vai entender quando eu dizer as coisas do reino do céu? E aí Jesus vai lá e dá outro exemplo para ver se aquele fariseu ia entender o que ele estava falando. Ele cita uma história de Moisés. Ele fala: lembra quando Moisés estava com o povo de Israel no deserto, indo em direção à terra que Deus prometeu, uma terra abençoada. E ele disse que aqueles que crescem no Senhor iriam entrar nessa terra, mas aqueles que não crescem no Senhor iriam sofrer o castigo e a consequência disso. Nicodemos deve ter falado: eu lembro disso. Você lembra que teve uma vez que eles desobedeceram a Deus? Isso está lá em Números 21, você pode ler depois em casa. Você lembra que eles desobedeceram a Deus e veio uma praga de cobras, e eles foram picados por essas cobras, e muitos deles morreram.
E eles só foram curados quando Deus disse para Moisés levantar um madeiro no deserto e colocar uma cobra de bronze nesse madeiro. E quem olhasse para essa cobra iria ser curado dos seus pecados. Você lembra disso? Ia ser perdoado, ele lembra? É isso que vai acontecer neste tempo. Jesus estava falando, vou ser levantado no madeiro também, na cruz. E aquele que olhar para mim e crer em mim, vai ser perdoado pelos seus pecados. E vai ser salvo e curado, e vai ter vida nova, e a obra do Espírito vai acontecer nessa pessoa. Jesus estava falando do plano de salvação. Jesus sabe que nós somos pecadores, que Nicodemos era pecador. Então ele começa a explicar como que nós somos salvos. É a história que começa lá em Gênesis 3. Deus criou o mundo, veio Adão e Eva. Deus deu tudo do bom e do melhor para Adão e Eva. Ele falou, só não me desobedeçam. E o que eles foram lá e fizeram? Desobedeceram. E a consequência da desobediência é a morte. E parece que Deus é muito duro quando a consequência dos nossos pecados são a morte, mas não é isso. Deus é tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é bonito, toda a beleza está em Deus, toda a vida está em Deus. Quando eu viro as costas para Deus, eu estou escolhendo a morte, porque se eu estou virando as costas para Deus, eu estou escolhendo tudo o contrário de Deus. É por isso que nós morremos em nossos pecados, é por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para daí virar, se converter e receber vida de Deus novamente através da cruz de Jesus. Nós recebemos vida na cruz como? Eu e você merecíamos morrer. Olha para quem está do seu lado e fala, você vai morrer. Eu e você merecemos morrer. Por quê? Porque nós viramos as costas para Deus. Se Deus sabe tudo que é bom, tudo que é melhor, se Ele tem um plano maravilhoso, e mesmo assim nós viramos as costas para Deus, Deus é tão bom e tão cavalheiro que Ele deixa você ser um ser livre. Você pode escolher não seguir a Deus, Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Só que as escolhas têm consequências. Se você ficar na frente do sol, sem protetor solar, você vai se queimar. Se você virar as costas para Deus, você vai se queimar. Você precisa tomar uma decisão. Mas a boa notícia é que Jesus foi na cruz no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar, Ele sofreu a morte que nós merecíamos, Ele foi para o inferno no nosso lugar. Você imagina Jesus indo para o inferno no meu e no seu lugar? Nós fomos quem pecamos, nós que viramos as costas para Deus, mas Jesus foi para o inferno no nosso lugar, para que eu e você não precisássemos ir para lá. E por que Ele ressuscita no terceiro dia? Vida nova. Ele está falando, se você crer na minha morte, na minha ressurreição, você vai ser livre do inferno, livre do pecado, perdoado, e vai viver uma vida nova na presença de Deus. A sua conexão com Deus vai ser restaurada. Olha só que coisa maravilhosa. Só que é interessante que ele diz para Nicodemos algo muito importante. Primeiro ele fala que ele precisa nascer do Espírito. Repete assim comigo para você lembrar, nascer do Espírito. A segunda coisa que ele fala é para olhar para ele mesmo, Jesus falando, olhar para Jesus com fé. Olha para quem está do seu lado e fala, olhe para Jesus, com fé. Aqueles que olhassem para a cobra de bronze no Antigo Testamento seriam curados. Aqueles que olharem para Jesus serão curados. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos viver olhando para Jesus. Só Ele preenche o vazio da nossa alma. Só Ele nos traz alegria. Só Ele perdoa pecados. Só Ele é a justa causa que nos dá a alegria de viver. Lembra que eu falei no começo que as pessoas estão procurando causas e propósitos para viver? Jesus é o melhor propósito que nós podemos viver.
Para isso nós precisamos nascer de novo e olhar para Jesus com fé. Ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que pela alegria que foi proposta para Jesus no céu, Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha de ser crucificado, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí o texto de Hebreus continua, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ele está falando, você está cansado? Continua olhando para mim, eu vou te trazer renovo. Quem está cansado no fim do ano aí? Deixa eu ver. Olha para Jesus. Se você olhar para o seu calendário e ver quanto ano falta, você vai se desanimar. Não adianta contar os dias para o Natal, meu irmão. Você tem que viver olhando para Jesus, porque sabe o que vai acontecer? O Natal vai passar. E vai chegar o início do ano de novo, e você vai falar, esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ser crente. Esse ano minha célula multiplica. Esse ano a visão do flow vai acontecer. Mas para isso você precisa o quê? Nascer de novo e olhar para Jesus, criatura. Amém? Pode aplaudir Jesus. Só Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé no pastor? Não. Tem gente que chega no fim do culto e fala, pastor, que lindo o seu culto hoje. Eu falei, tinha uma estátua minha ali? O culto é para quem? Para Deus, meu irmão, não é para mim não. Você tem que olhar com fé para Jesus, não para Deus, para Deus sim. Não para o pastor, não para a igreja. Tem gente que fala, eu não vou na igreja porque eu não acredito na igreja. Mas não é para você acreditar na igreja mesmo, criatura. É para você acreditar em Deus. A igreja é o lugar onde pessoas que acreditam em Deus se reúnem. Ou pessoas que dizem que acreditam em Deus se reúnem. Tem um monte de tralha nesse templo. E tem um monte de nascido no Espírito nesse templo. Se você viver olhando para o seu lado, você vai desistir da igreja. Se você viver olhando para Jesus, você vai ser arrebatado com a igreja. Glória a Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu trabalho aqui na igreja há 12 anos. Eu já tive 1 milhão de motivos para desistir de vir aqui. Nossa, pastor, essa igreja tem problemas. A igreja do lado tem problemas. A igreja do teu bairro tem problemas. Nós não olhamos para a igreja, nós olhamos para Jesus. E assim o justo viverá pela fé, e nós vamos viver aquele dia no céu. Os assembleianos, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os parede preta, vai estar todo mundo lá. Amém? Vai estar todo mundo que olhar para Jesus e nascer de novo. E as pessoas estão esperando essa mensagem. E aí no versículo 17, geralmente a gente para em João 3,16, mas João 3,17 diz algo maravilhoso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Gente, o mundo está clamando por salvação. Tem gente que acha que a salvação do mundo é o Trump. Tem gente que acha que a salvação do mundo é o Elon Musk. Tem gente que acha que a salvação do Brasil é o Lula ou o Bolsonaro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha para Jesus, porque está feio o negócio. Só Jesus salva. Só Jesus transforma. Só Jesus traz vida. A gente tem tantos exemplos disso. A gente vê a Cracolândia lá em São Paulo. Quem conhece a Cracolândia lá em São Paulo? Se você nunca viu, depois, não agora, pesquisa na internet, imagens da Cracolândia. Você vai ver um monte de cara com o corpo deitado no chão.
de tanto que fumou crack, que são inválidos da sociedade, e que vários políticos de São Paulo já tentaram resolver esse problema de vários jeitos. Sabe quem está resolvendo o problema da Cracolândia? Os filhos do vento. Nós temos a Cristolândia lá e aqui. E quantos homens e mulheres estão sendo restaurados do crack, porque os filhos de Deus se manifestaram? As pessoas do seu colégio estão esperando. As pessoas do seu colégio que estão se cortando, estão te esperando falar de Jesus. Aquele cara esquisito do teu colégio, que ninguém fala com ele, está te esperando. As pessoas estão esperando você mostrar Jesus para elas e falar: ei, olhe para Jesus e você vai ter vida. As pessoas estão loucas para ter fé. Gente, vocês viram as bets? Quem sabe o que são as bets? Esses projetos de aposta no Brasil. Gente, as pessoas ganham R$620 de Bolsa Família, e desses R$620, elas estão pegando 120 para apostar no Flamengo e no Corinthians. Gente, as pessoas estão loucas para serem salvas, isso é um grito por salvação. O cara está tirando dinheiro e comida da boca dos filhos para apostar no time de futebol dele, com a esperança de que ele fique rico. Pesquisa depois na internet, bilhões de reais estão vindo do Bolsa Família, porque as pessoas pobres estão esperando serem salvas pela nova Mega Sena do momento. Tem time fazendo até pacto com o capeta, velho. Não é com o capeta, é com os torcedores. É com os torcedores, pastor. Deixa eu te contar um negócio, presta atenção. E você que é coxa branca, para de se achar, porque a Império vive cantando que foi para o inferno atentar o Satanás. Vai todo mundo se abraçar no inferno junto lá. Se abraçar não, porque lá é lugar de sofrer. Sofre torcendo para o coxa e para o Atlético, e depois sofre no inferno. O povo gosta de sofrer, né? Quem brinca com fogo se queima. Tem gente botando esperança de vida em pactos que não valem a pena. E claro, eu dei o exemplo de uma campanha de marketing do Atlético. Ninguém vai para o inferno por causa disso, vai para o inferno porque não olhou para Jesus. Agora, tem pessoas fazendo pactos com times de futebol, nas bets, com artistas. Cara, vai lá o show do Bruno Mars, o show de não sei quem, o show do Coldplay, as gurias de fralda, para ficar lá na primeira fileira, para não precisar ir no banheiro fazer xixi, para não perder o lugar. Gente, que é isso? As pessoas estão clamando. A última história que eu vou contar, o último exemplo de como as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, aconteceu num culto sábado, acho que retrasado, sei lá quantos sábados atrás, faz pouco tempo, um mês no máximo. A gente estava aqui no culto, não lembro qual pastor estava pregando no culto de jovens. Eu estava ali, Deus falou comigo, foi um dia especial, acho que foi no missionário até. E nossa, eu estava quebrantado, falei, que massa essa palavra, nossa, eu vou voltar para casa feliz. E era um dia que eu não estava a fim de atender ninguém, sendo bem sincero. Tem dia que pastor está com preguiça também. Aí eu falei, nossa, que bom que acabou o culto, ninguém vai me procurar. Vai terminar o culto, eu vou passar por aquela porta, vou embora, vou comer e ó. Aí chega um menino, pastor, tem uma endemoniada lá em cima. Era tudo que eu queria. E
quando vem adolescente falando que tem endemoniado, eu já penso, é crise de ansiedade, não é endemoniado, esses adolescentes têm problema, eu já penso um monte de coisa. Porque adolescente é emocionado, né? Não pode ver alguém cair no chão, sai, capeta! Tava dormindo, assustou, né? E aí, eu fui lá, tinha uns 20 filhos do vento em cima da mulher, sai! Sai! Estava engraçado, parecia um culto da Mundial. Aí, mas eu tive orgulho, eu falei, antigamente os meninos teriam medo, eles estavam lá, sai em nome de Jesus. Aí eu fui tirando um por um, assim, parecia, estava passando a multidão, com licença. Aqui, ó, mergulhando no rio dos filhos do vento, aqui, ó. Cheguei lá, um menino me ajudou, levamos a mulher para um lugar isolado, para não expor a vida dela. Ela realmente estava endemoniada, não era crise de ansiedade, etc. A gente orou, Jesus libertou ela, e a gente começou a perguntar, por que isso aconteceu com você? E ela começou a contar os pactos que ela estava fazendo. Ela falou, eu estava precisando bater a minha meta no meu trabalho. Então, eu não lembro o nome da entidade espírita que ela se entregou lá. A moça. Ela falou, eu fiz um pacto com a moça para bater a meta. E se eu batesse a meta, eu ia fazer uma oferta para ela. Ela foi e bateu a meta. E depois foi e fez uma oferta. E começou a participar do terreiro. E a amiga que estava do lado dela falou, pastor, toda vez que a gente vai numa igreja isso acontece. Os espíritos se manifestam. E aí a gente começou a falar de Jesus para aquela mulher. E sabe, às vezes você está pensando, não, mas eu não fiz o pacto com a moça, eu não fiz o pacto com o capeta, eu não fiz... Mas sabe, os pactos mostram o que a gente leu aqui em João 3. O que é um pacto? É para quem você vive olhando com esperança. Tem pessoas com esperança nas betes, tem pessoas com esperança nesse tipo de entidade. Isso são pactos. Para quem você olha com esperança? E sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Tem vezes que eu e você temos pacto, e eu já falei isso há um tempo, mas eu vou lembrar você de novo, com uma coisa que está dentro do seu bolso. Está aqui. Está aqui o teu pacto. Deus não fala comigo, deixa eu ver no chat GPT, porque Deus não fala comigo. Como conquistar a morena? Eu estou cansado, deixa eu ver um pouquinho de TikTok. Eu estou cansado, deixa eu ver um pouquinho de shorts no YouTube. Eu estou cansado. Hoje eu vi uma pessoa bonita no meu colégio, deixa eu ver pornografia. E aí você está olhando para onde para ter esperança? Aí depois não sabe porque está cheio dos piripaque, TDAH, TD não sei o quê. Para onde você olha com esperança? Tem gente que durante o sermão não consegue, o dedo coça. Fica assim, deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem. Está aí o teu pacto. Você olha para isso aqui com esperança, como se isso aqui fosse te dar vida, irmão. Em nome de Jesus, esse celular não vai mais te dominar. Você não pode ser dominado por isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tem gente passando horas jogando. Mano, teu cérebro vai derreter. Para onde você está olhando com esperança? Nós vamos olhar para Jesus. Nós não somos a geração Nutella. Nós não somos a geração viciada em celular. Aqui não vai ser assim, amém? Nós vamos olhar para Jesus. Para Jesus. Ele é a fonte de esperança.
Ah, pastor, mas eu busco Jesus e Deus não fala comigo. Você precisa parar tudo que você está fazendo. Larga o celular. Faz isso mais vezes, não é só uma vez. Para sentir o vento do Espírito falando com você. Larga o celular, fecha a porta do teu quarto, não é isso que Jesus diz? Para um pouco. Como é que você vai ouvir Deus? Se quando você para respirar, dá para rolar os rios no seu próprio cérebro. Você precisa gastar tempo com a palavra e com a presença de Deus. Você precisa nascer de novo. E se você já nasceu de novo, você precisa alimentar o Espírito Santo. Tudo que é bom, tudo que é lícito, nisto pensai. Para de gastar tempo com besteira. Para de gastar tempo com besteira. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Faz silêncio. Para você ser um filho do vento que leva o Espírito onde você está, você precisa ser nascido do Espírito e você precisa viver pela fé olhando para Jesus. E Jesus termina a história com Nicodemos, do versículo 18 ao 21, eu vou ler, presta atenção, faz silêncio. No versículo 18 de João 3, a Bíblia diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. O unigênito é único. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus termina falando para Nicodemos: a pergunta que mais importa na sua vida é o que você vai fazer a respeito de Jesus. Você que já nasceu de novo, o que você está fazendo a respeito do Evangelho que você crê e conhece? Você guardou para você ou compartilhou? A mensagem é simples hoje, eu escrevi ela nesse caderninho aqui, ó. Não é nada sofisticado. Só que essa mensagem pode mudar a vida das pessoas. Você não pode guardar as coisas que Deus fez na sua vida. E o segundo grupo é aqueles que não conhecem a Jesus. O que você vai fazer a respeito de Jesus? O que você vai fazer a respeito de Jesus? Você vai entregar a sua vida ou você vai continuar vivendo do seu jeito? Nós vamos orar por isso. Feche os seus olhos onde você está. E eu vou fazer 2 apelos aqui, você pode responder esses apelos quando a gente começar a cantar. O primeiro é para você que já conhece a Jesus. O que você está fazendo a respeito de Jesus? Você está anunciando? Hoje Jesus te lembrou quem você é nascido do Espírito, você é filho do vento, Jesus te chamou para ser como Ele. Se você viu que está precisando restaurar essa identidade de filho de Deus dentro de você, eu vou falar, vem aqui na frente, vamos orar por isso. Eu já estou aqui. Jesus falou isso para mim. E o segundo apelo é para você que não conhece a Jesus. E hoje você quer tomar uma decisão, você quer conhecer esse céu, mas mais do que o céu, o dono do céu e do inferno, você quer conhecer Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Enquanto nós cantamos aqui, vem aqui na frente, pode ser ajoelhado, pode ficar de pé, mas começa a pedir: Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Espírito Santo, eu já nasci de novo, mas eu esqueci minha identidade no meio do caminho, restaura isso na minha vida. Nós vamos orar juntos aqui, primeiro por aqueles que já conhecem a Jesus, e
você veio aqui orar pedindo para Deus restaurar a tua identidade como filho de Deus, nós vamos orar por isso. Primeiro eu vou pedir, faz a tua oração. Eu sei que você já estava orando, mas pede de novo: Deus, restaura a minha identidade em Jesus. Eu quero ser um filho do vento. Eu quero, por onde eu passar, levar a tua presença. Senhor Jesus, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos que precisam relembrar para que eles foram chamados. Quem que mora dentro deles é o Espírito que ressuscitou Jesus. É o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o Espírito que soprou em Atos 2 e as pessoas ficaram repletas da presença de Deus. É o Espírito que estava sobre Elias, é o Espírito que estava sobre Eliseu, sobre Moisés, sobre Davi, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João. Este mesmo Espírito está sobre nós. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que todo atrapalho, todo pecado, todo pacto, tudo que não vem de ti, que tem nos prendido de viver a liberdade dos filhos de Deus e pregar a perfeita liberdade nas ruas da nossa cidade, eu quero pedir em nome de Jesus, quebra agora, Deus, quebra agora todo pecado, Pai, quebra agora tudo aquilo que nos impede de viver na sua presença. Ah, Deus, eu quero orar por aqueles que não te conhecem, que vão nascer de novo hoje, filhos de crente, filhos de diácono, filho de legendário, filho de líder de célula, ou filhos de pais que não conhecem a Jesus e que hoje entenderam: eu preciso mudar de vida. Espírito Santo, que o Senhor possa entrar dentro deles, em nome de Jesus. Ah, Senhor, abre os corações que precisam ser convertidos nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer algo diferente. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Fica de pé. Nós vamos fazer algo diferente essa noite. A primeira parte é normal, pessoas que precisam entregar a vida para Jesus. Nós vamos fazer isso de um jeito diferente. Eu vou te explicar. Faz silêncio. Faz silêncio. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu vou pedir para os líderes, podem vir já. Se você veio aqui hoje e você viu que você está vivendo o inferno na terra, você veio para a igreja e falou: quem sabe na igreja minha vida vai mudar. Ou você já vem aqui faz tempo, mas hoje você entendeu que você precisa nascer de novo, você precisa ter vida nova. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui, você não vai mais sofrer, não vai mais ter dificuldade, você vai ser milionário, rico, musculoso, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que quando você entrega a vida para Jesus, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades, você não vai mais estar sozinho. O Espírito Santo de Deus vai estar sobre você. Porque você vai parar de olhar para si mesmo, parar de olhar para as causas desse mundo e vai parar e olhar para Jesus. E vai ser curado, salvo, transformado. E você está sendo chamado agora para uma vida nova. Jesus quer mudar o seu estilo de vida. Vai ter coisas que Ele vai pedir para você que vão te custar caro. E não estou falando de caro só de dinheiro, custar caro amizades, os vida louca que tem te levado para o inferno junto com eles. Vai te custar talvez um namoro, vai te custar talvez um vício, vai te custar a sua antiga religião. O Espírito Santo não habita num lugar onde existe outro pacto além do pacto feito com Jesus na cruz e na ressurreição. Por isso, se hoje você quer abrir mão de tudo e seguir Jesus, eu quero orar pela sua vida, para o Espírito Santo entrar dentro de você e você nascer de novo.
se tornar uma nova pessoa. Se esse é o seu caso, se você quer isso para você, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de você na cruz. Levanta a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Amém, quanta gente. Amém. Tem gente lá atrás. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu vou te pedir um passo de fé. Se você levantou a mão, quem está aqui na frente, levanta a mão e levantou a mão, pode vir aqui mais pertinho, vem, pede licença. E se você está lá atrás, vem aqui, vem, não tenha vergonha, chama um amigo que está do lado, venha. Eu vi um cara lá no fundo, eu vi uns meninos ali, eu vi um povo aqui no meio, vem aqui, bem pertinho. Eu quero orar junto com você. Se você não entregou a vida para Jesus, já é crente, pode voltar para o seu lugar. Olha quanta gente. Você pode dar uma salva de palmas para esse povo? Que coisa maravilhosa, graças a Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, nós vamos fazer três coisinhas aqui, tá? A primeira, você vai repetir uma oração comigo. Não é uma reza, tá? Eu estou te ajudando porque às vezes você não sabe orar direito. Você vai repetir uma oração comigo entregando a sua vida para Jesus, tá? A segunda coisa, vai vir alguém aqui orar por você, tá? Eu já vou explicar como vai ser essa oração. E a terceira coisa, depois que isso acontecer, eu vou pedir para você pegar o teu celular e usar ele para alguma coisa que preste. Você vai apontar para aquele QR Code ali. O que é esse QR Code? É para Black Friday? Não. Você vai entrar num grupo de WhatsApp aqui da nossa igreja e a gente vai te ensinar como você pode andar com Jesus. Não basta fazer a oração com o pastor e voltar para a vida do mesmo jeito. Você precisa conhecer gente de Deus. Por isso que você vai entrar nesse grupo de WhatsApp. Você que levantou a mão, você concorda comigo? Faz o sinal do Ronaldinho aqui, ó, para eu ver. Beleza? Então eu vou orar com você. Eu vou pedir para o pessoal da School. Você que é da School, vem aqui para frente. Eles vão repetir a oração comigo. E depois vocês da School vão orar por essas pessoas, tá bom? Então você que entregou a sua vida para Jesus, levanta sua mão de novo, só para o pessoal da School te localizar. Levanta a sua mão. Fica com ela levantada. Você só abaixa a mão quando um menino ou uma menina abaixar a tua mão, tá bom? Os meninos oram pelos meninos, as meninas oram pelas meninas, mas não é para chegar orando, deixa eles orarem comigo antes, tá bom? Fica com a mão erguida até alguém chegar em você. Pede licença, entra aí, nós vamos fazer uma bagunça santa aí. Tem um monte de gente com a mão erguida aqui, ó. Enquanto o pessoal da School vai chegando, os nossos líderes de colete, pode ir até eles já, para quem levantou a mão. Mas não ora ainda, não é para conversar ainda. Isso, só chega na pessoa e abaixa a mão dela. Você que levantou essa mão, você vai orar comigo assim, ó. Faz a oração de mão levantada, quando alguém abaixar a tua mão, você abaixa, tá bom? Tem mais gente de mão erguida aqui. Repete assim comigo, feche os seus olhos, presta atenção, porque você está tomando a decisão mais importante da tua vida. Repete assim comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero viver uma vida nova. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. O Senhor me substituiu no inferno e ressuscitou para me trazer vida nova. Por isso, entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa. Eu quero nascer de novo. Faz o milagre do novo nascimento na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus bem alto. A
segunda coisa que nós vamos fazer, eu pedi para o pessoal aqui da School, eles são os nossos líderes, para eles virem orar com você. Eles vão orar por você, espera para orar. E depois de orar, por favor, entra nesse QR Code, pode ser? Pessoal da School, você vai pôr a mão na cabeça do cara que levantou a mão. E você vai pedir para o Espírito Santo entrar dentro dele. Lembra para você orar com uma linguagem que não seja evangeliquez, para a pessoa entender o que você está orando, criatura. E começa a pedir: Espírito Santo, entra dentro do meu irmão. Você que é crente, estende a mão para cá. Vamos orar pedindo para esses meninos serem batizados pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo acontece quando nós recebemos Jesus. E o milagre do novo nascimento vai acontecer neste lugar. Comece a orar, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a vida nova de Deus. Senhor Jesus, nós fazemos dessa música a nossa oração. Nós vamos encerrar este culto, Deus, declarando que nós nos rendemos. Nos perdoa, Deus, quando nós tentamos tomar o controle das nossas vidas. Nós queremos ser guiados pelo vento do Espírito Santo. E eu quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a unção, a presença, a operação do Espírito Santo possa vir sobre esses adolescentes, sobre a minha vida, sobre os adultos que estão aqui, sobre aqueles que estão vendo este culto online, vão ver depois ou ouvir, e sobre a igreja espalhada pela nossa cidade, Deus. Nós queremos ver 257 mil adolescentes desta cidade aos pés de Jesus. Nos usa essa semana, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, bem forte. Deus é bom. Você que entregou a vida para Jesus, aponta o celular para o QR Code, entra no nosso grupo. Você que é da School, chama o cara para apontar o celular ali, dá um abraço quem está do seu lado, fala: Deus abençoe a sua vida. A gente está encerrando esse culto. Se você quiser adquirir as nossas camisetas para evangelizar, você pode ir lá no fim, ali fora, que você vai adquirir as camisetas, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, segue a gente no nosso Instagram, @OneFlowMinistério, e vem aqui participar dos cultos presenciais com a gente. Eu tenho certeza que Deus tem coisas para fazer na sua vida. Até semana que vem. Tchau!